Meus amigos, essa história foi enviada pelo amigo que chamo de Zé. Essa é sua história. Em uma linda fazenda do estado de Goiás. Cansados de caçarem por grande parte da fazenda e quase todo dia, dois amigos retornavam a casa contrariados com a má sorte. Não haviam matado nada. Nenhuma caça. Enquanto João caminhava xingando e chutando tudo à sua frente, Zé caminhava calado e pensando. E assim seguiram por um bom tempo. João não parava de reclamar. Um pouco mais adiante, João parou, levantou a espingarda e disparou. Zé perguntou em que havia tirado e ele respondeu: numa porcaria de tamanduá. Zé voltou a perguntar por quê e se ele havia matado, e o amigo respondeu que sim, e que tudo o que ele visse, ele iria matar. Indignado com a ignorância do amigo, Zé pediu que ele não fizesse aquilo, que não matasse apenas por matar. Isso é um pecado, meu amigo. Cuidado com o castigo. Com o pai do mato, acrescentou Zé. João olhou para o Zé e com uma cara de zangado disse que o pai do mato não existia, que era apenas invenção do povo, pois ele mesmo nunca tinha visto. Um dia você pode se arrepender de pensar assim, respondeu Zé. E seguiram caminhando. E o sol entrou e a noite chegou, enluarada e linda. Ainda faltavam 5 quilômetros para chegarem na casa da fazenda. A cada instante, eles ouviam barulho no mato e João metia bala sem sequer ver em que atirava. Zé já não dizia nada. Mais adiante, depois de várias balas disparadas e desperdiçadas, João parou e gritou: pai do mato, cadê você? Se realmente existir, aparece para levar uma bala. E naquele instante, uma pedra foi jogada bem pertinho dos dois. João levantou a espingarda para atirar na direção de onde veio a pedra, porém antes mesmo de puxar o gatilho, uma outra foi jogada de outra direção. E ali ficaram parados. A cada minuto ou dois, uma pedra era jogada aos pés deles, de todo o tamanho e de todos os lados. Fosse quem fosse, parecia não ter pressa, apenas espantava. João e Zé não sabiam para onde olhar ou o que fazer. De repente, as pedras pararam de cair. Os dois amigos permaneceram olhando para o mato e esperando. O silêncio era simplesmente arrepiante. E quando tudo parecia ter acalmado e o susto acabado, um estranho assobio foi dado bem distante. Pai do mato, João. Você chamou e ele veio. E agora? Murmurou Zé apavorado. João olhou em direção do assobio, pronto para disparar em caso do pai do mato aparecer ou assobiar outra vez. E ele assobiou, porém de um outro lado do mato e ainda mais próximo, sem aparecer. João, espantado, virou a espingarda naquela direção, mas não viu nada em que pudesse atirar. O nervosismo aumentava. Os assobios continuaram de diferentes lugares e ao redor deles, e cada vez mais próximo. Enquanto João apontava a espingarda, xingando e provocando, Zé lhe implorava que parassem com aquilo e que continuassem caminhando. Mas João não lhe dava ouvidos. Parecia um louco buscando pelo pai do mato de um lado e outro do mato. Depois de alguns minutos, os assobios pararam e eles resolveram continuar a caminhada. Zé na frente e o João atrás. Depois de caminharem alguns metros,
eles ouviram algo ainda mais assustador. Uma estranha e sinistra risada. Os dois imediatamente pararam. Zé com o coração na boca e João com a espingarda apontando e esperando. De repente, a situação tornava mais séria. Ao ouvir o estalido do chicote, Zé disparou na carreira, seguido pelo João valentão. Porém, poucos segundos depois de começarem a correr, eles ouviram uma outra chicotada e João caiu agarrando suas pernas e gritando de dor. Zé, ao ouvir os gritos, parou e tentou ajudá-lo, mas não foi possível, pois uma e outra chicotada foi dada lhe afastando cada vez mais do amigo. Quando Zé já se encontrava afastado, os chicotes pararam. E poucos segundos depois, retornaram. Agora, sobre as pernas de João, que rolava e gritava de dor. O castigo apenas começava. Depois de várias chicotadas, João gritava por todos os santos e que o amigo lhe ajudasse de alguma maneira. Mas Zé não podia ajudar. Não podia fazer nada além de rezar e olhar o amigo sofrer. As chicotadas continuaram. Depois de cada 2 ou 3 chicotadas, o pai do mato parava e dava uma risada de vitória, de vingança, de castigo e de prazer, sem aparecer. Depois de inúmeras chicotadas e já não suportando o castigo, João gritou por piedade, compaixão e finalmente perdão. E naquele instante as chicotadas pararam. O único que Zé ouvia era a voz do amigo caído e murmurando: perdão, perdão. Depois de alguns minutos sem chicotadas ou risadas, Zé deu 1 passo, 2 passos, 3 passos em direção ao João. E como nada aconteceu, Zé correu até o amigo e depois de ajudá-lo a levantar, os dois saíram daquele lugar bem devagar. João quase não podia caminhar. Zé praticamente teve que carregá-lo por todo o restante do caminho. Cada passo era um tormento para as pernas dilaceradas do pobre João. Durante todo o restante do trajeto, eles ouviram as passadas do pai do mato, que parecia acompanhar e vigiar bem de perto. O medo dos dois era medonho. Cada piada no mato parecia um assobio. Cada estalo, uma chicotada. Um susto atrás do outro, porém nada mais aconteceu. Depois de algumas horas, eles avistaram as luzes de lamparinas da casa da fazenda. Naquele instante, o barulho dos passos pararam e uma última chicotada foi dada nas pernas do pobre João, que caiu mais uma vez, gritando e chorando. Uma forte chicotada, seguida de uma última e estranha risada, que pouco a pouco foi distanciando dos dois. E tudo acabou. Hoje, depois de 20 e poucos anos, João ainda possui uma velha cicatriz causada pela última chicotada. Uma lembrança da sua ignorância, uma prova de que o pai do mato não é somente uma história, não é somente uma lenda. Te cuida e muito obrigado.